Crianças, a nossa aula de história, como a tia Cláudia havia dito, que a gente ia falar um pouquinho sobre Viçosa, eu coloquei conservar a memória cultural. Não foi muito profundo falando de Viçosa, porque Viçosa tem uma história belíssima para ser contada. Tem coisas maravilhosas para ser contada. Viçosa do Ceará é a primeira cidade da Serra da Ibiapaba, inicialmente habitada por índios tabajaras pertencente ao ramo tupi. Viçosa foi antiga aldeia de índios. Viu, crianças? Como é interessante a história de Viçosa. Viçosa do Ceará é a primeira cidade da Serra da Ibiapaba, inicialmente habitada por índios. Foi a primeira cidade da Serra da Ibiapaba que foi habitada pelos índios tabajaras, pertencente ao ramo tupi. Viçosa foi uma antiga aldeia de índio. Tem história belíssima de Viçosa. Se a gente procurar pesquisar, você nem imagina o quanto é bonita a história de Viçosa. O homem, para construir o futuro, antes de tudo, deverá conhecer seu passado e viver muito bem o presente. Queridos alunos, transformar-se-ão no futuro de nossa cidade. Procure seguir sua vida deixando pegadas indeléveis ao longo do seu caminho para bem mais adiante. É por seus feitos serem lembrados com muito orgulho por alguém. Essa é que é a nossa cultura, conservar, preservar, né? O que a gente faz. Porque quando a gente faz, deixa ali, futuramente outras pessoas irão ver o que a gente deixou. Como aqui diz no textozinho, né? Procure seguir sua vida deixando pegadas ao longo de seu caminho, para mais em diante e por seus feitos serem lembrados com muito orgulho por alguém. O que você fez, a outra pessoa futuramente, quando vê, aí diz, isso aqui foi feito por fulano. Fica na lembrança. Aí vão conservando, vão cuidando para não se destruir, para continuar ficando na lembrança o que a gente fez ou deixou para outras gerações, né? Um breve olhar sobre Viçosa do Ceará. Olha aqui. Um breve olhar. A gente olha Viçosa, né? Como é bonito. Quando a gente sobe à Igreja do Céu, a gente vê o quanto é bela a nossa cidade. A educação de ontem em Viçosa do Ceará. Olha, gente, como é interessante a educação de antes em Viçosa. É muito legal, as criancinhas aqui, tudo bonitinho, a professora muito alegre, outros olhando para os coleguinhas. Talvez aqui tenha, nessa foto aqui, quem sabe, não tenha o pai de vocês, o tio, ou avós, né? Eu não conheço, mas quem sabe vocês não possam dizer, essa aqui era minha avó, isso aqui foi meu avô. Talvez vocês possam descobrir. Olha aqui. Tudo estudando. Tudo alegre. Naquela época, o quadro de professores do primário, ou seja, o Fundamental 1, era reduzido o ensino, era restrito às operações básicas, adição, subtração, multiplicação e divisão. Ler e escrever. Era o que era ensinado na época, na educação passada. Era adição, subtração, multiplicação e divisão. Ler e escrever. Sabendo disso aí já estava muito bem.
Sabe a adição, sabe a subtração, sabe a multiplicação, sabe a divisão? Já sabe ler e escrever? Pronto, maravilha. Olha a diferença da educação do passado para agora. Tem uma grande diferença, não tem? No ano de 1958, surgiu a ideia de se construir uma escola particular. Olha aí, já foi pensamentos, já começaram a pensar. Futuro do idealismo do Dr. Júlio Siqueira de Carvalho. Recebeu o apoio do senhor Francisco Calda da Silveira, que era seu pai, que se preocupando com o progresso de sua terra natal. O desenvolvimento cultural e educacional dos viçosenses não mediu esforços para junto construir o patronato. Olha aqui essa imagem, como era o patronato, né? As irmãs, aqui, as irmãs vicentinas, né? Aí o Francisco Calda, que foi a pessoa que se esforçou bastante para fazer a construção desse colégio. Aí vem a divisão em Viçosa do Ceará, desculpe, a diversão em Viçosa do Ceará no passado. Olha aí como era legal a diversão de Viçosa no passado. Parece com a diversão de vocês agora? Olha aí, muito interessante, né? Será que a diversão hoje é desse mesmo jeito? Acho que não. Ela mudou, né? E muito. Vem também os casarões. Quantos casarões existem em nossa Viçosa? Ah, mas tem vários casarões. Tem o casarão do Gerardo Fontinelli Magalhães, um casarão bem antigo, né? Bem antigo. Tem até aquele ditado que diz, acho que vocês não chegaram nem a conhecer esse ditado, mas eu vou citar aqui ele para vocês. É que tem aquele ditado assim: ora, fulano não tem eira nem beira. Vocês olhem para essa casa, qual é o significado desse ditado? Porque não tem eira nem beira. É porque na época, quem tinha uma casa desse estilo aqui, que fica, essa parede passa, fica mais alto do que o telhado, então isso aqui era a beira. A eira era que estava mais para dentro, que o telhado. Então, quem tinha uma casa assim, tinha eira e beira. Quem não tinha uma casa assim, não tinha eira e nem beira. Isso aqui é o significado popular do ditado popular. Não tem eira e nem beira. É por conta dessas casas. Depois vocês observam, quando passar essa pandemia, que vocês estiverem andando na rua, vocês observam essas casas que a tia Cláudia falou, desse ditado. Aí tem o casarão de Raimundo Miguel Fontinelli, Inglatine Calda da Silva, ou Mapurunga, ou Santos, ou Souza, ou Silveira, não sei, tem só abreviado S. Aí, como vocês viram, criança, foi bem curtinho, eu não coloquei muito, porque foi só para vocês ver um pouquinho de nossa cidade, o antes, para agora, né? Aí eu coloquei uma atividadezinha bem simplesinha, não vai ser preciso sair de casa, vocês vão fazer mesmo em casa, pode perguntar ao papai, pode perguntar à mamãe, à vovó, o vovô, o tio, e você vai pesquisar o nome de 2 ruas de Viçosa do Ceará, com seu significado. Por exemplo, Rua Silva Jardim. Aí você coloca Rua Silva Jardim, foi dado esse nome, aí você vai por conta. Aí você vai dar o significado por que esse nome de Rua Silva Jardim. Aí você vai procurar outra rua, outro nome, vai procurar também o significado do nome dessa outra rua. Porque foi aquele mesmo assunto que a gente viu lá no livrozinho, no caderno 3, a rua de Caxangá. Vocês lembram? Que lá falava dela, como foi que ela surgiu. Ela começou bem estreitinha, bem
pobrezinha, depois ela foi aumentando, ela foi se desenvolvendo, até que ela virou uma avenida. Então, Viçosa do Ceará também, eu acredito que Viçosa do Ceará tem essa mesma história. De ruas que começou bem levezinha, bem fraquinha, e hoje pode ser uma avenida, pode ter se tornado uma avenida. Certo? Você pesquisa o significado de duas ruas, a rua que você encontrar. Você coloca o nome dela e o significado de cada uma, tá bom? Esse foi só. Aí, falando ainda, voltando mais para Viçosa, ainda tem a economia, tem os pontos turísticos, tem as lendas, tem muita coisa na nossa cidade que, se fosse para a gente estudar mesmo, fazer assim uma aula de Viçosa, ficaria bem interessante. Eu só puxei esse pouquinho de Viçosa por conta que lá no nosso caderno 3 fala de ruas, significado de ruas. Aí pede também lá que trabalhe de sua cidade. Aí por conta disso aqui eu fiz essa explicaçãozinha para vocês e mostrei essas imagenzinhas para vocês, tá bom?